Bem, hoje Moscou finalmente anunciou suas exigências para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E essas exigências, mais uma vez, nos mostram que Putin tenta falar em tom de ultimato e Trump, afinal, terá que agir. Em particular, a publicação descobriu as principais exigências de Moscou nas negociações. É uma questão da OTAN, uma questão de sanções. Além disso, a Rússia exige resolver a questão dos ativos congelados no Ocidente. Diz: devolvam o nosso dinheiro congelado, caso contrário, não pretendemos parar a guerra. Ao mesmo tempo, hoje o negociador russo Medinsky declarou que teve uma conversa telefônica com o ministro da Defesa da Ucrânia, Umerov, e propôs um novo encontro. Segundo o representante russo, agora a Rússia supostamente está aguardando uma resposta da Ucrânia. Zelensky declara que a Ucrânia entrou em contato com a Rússia para obter esse mesmo memorando, mas até agora não há nada. E Zelensky diz que os russos estão constantemente procurando motivos para adiar o formato das negociações, graças ao qual seria possível encontrar um caminho para acabar com a guerra. Neste episódio, vamos discutir com vocês quais são as exigências que a Rússia está apresentando, o quanto elas são novas ou se são os mesmos velhos padrões que já foram mencionados antes. E o que exatamente está escondido naquele memorando sobre o fim da guerra que a Rússia está preparando. Meu nome é Alexei Pishi. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, curta este episódio e deixe seu comentário. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá eu publico notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje a publicação divulgou as principais exigências de Moscou nas negociações. E entre as principais exigências de Putin para o fim da guerra contra a Ucrânia está a recusa por escrito do Ocidente em se expandir para o leste. Isso, ou seja, o mesmo não ampliação da OTAN. Eu lembro que Putin passou anos enganando os russos dizendo que supostamente a OTAN teria prometido a ele pessoalmente, ou talvez não a ele, mas a alguém do Kremlin, que não iria se expandir. E depois simplesmente começou a se expandir. E aí enganaram Putin, enganaram os russos, e a Aliança do Atlântico Norte continuou se expandindo mesmo assim. Quando pessoas sensatas disseram, espera aí, se prometeram. Mas onde está o documento em que está escrito que a OTAN prometeu à Rússia que não iria se expandir? Parecia que tal documento não existe. Ele simplesmente não existe na natureza e inventaram para Putin que, bem, eles simplesmente acreditaram na palavra. Isso foi um acordo verbal e um aperto de mãos. E na Rússia, antigamente havia uma tradição de que se você apertasse a mão, isso significava que tinha feito um acordo, que tinha confirmado o compromisso. E por isso Putin diz, nos enganaram, mas não havia nenhum documento. Bem, novamente posso dizer que em palavras posso concordar sobre qualquer coisa, sobre o que quiser, mas se não houver documento, então não há nenhum acordo. E agora Putin exige que o Ocidente escreva em um documento que realmente não haverá expansão para o leste. Observa-se que tal decisão praticamente exclui a adesão da Ucrânia, Moldávia, Geórgia e, de modo geral, de quaisquer outras ex-repúblicas soviéticas à OTAN. Além disso, entre as exigências do Kremlin estão o status neutro da Ucrânia e a proteção oficial dos cidadãos de língua russa. A Rússia também exige que o Ocidente retire parte das sanções contra Moscou e resolva a questão dos ativos congelados. O que aconteceu, russos? Por que Putin está pedindo para retirar pelo menos parte das sanções contra Moscou? Afinal, as sanções só trouxeram benefícios. Afinal, vocês mesmos escrevem até nos comentários abaixo do vídeo, que vocês nos ameaçam com sanções, mas isso não nos prejudica, nós ficamos mais fortes. E o Putin diz, por favor, tirem um pouco das sanções de nós. Além disso, uma das fontes informou que, caso não seja possível chegar a um acordo diplomaticamente, Putin tentará mostrar à Ucrânia e à Europa, na linha de frente, que amanhã o mundo será ainda mais doloroso. Putin está pronto para a paz, mas não a qualquer preço, destacou um dos altos funcionários russos, sob condição de anonimato. Segundo uma das fontes, se Putin enxergar uma oportunidade tática no campo de batalha, ele avançará ainda mais para o interior da Ucrânia. Além disso, no Kremlin acreditam que a Rússia pode continuar a guerra por anos, independentemente das sanções e das dificuldades econômicas impostas pelo Ocidente. Outra fonte observa que Putin está atualmente menos inclinado a fazer concessões territoriais e mantém sua posição pública, que deseja o controle total de Moscou sobre 4 regiões da Ucrânia: Donetsk, Lugansk, Zaporígia e Kherson. Como observa alguma agência, a Rússia atualmente controla um pouco menos de 1/5 do país, embora o avanço russo tenha acelerado no último ano.
A guerra custa muito caro, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, em termos de vítimas e de gastos militares. Também é destacado que a Ucrânia repetidamente pediu para que a Rússia não tivesse direito de veto sobre a entrada de Kiev na OTAN. A Ucrânia também pede ao Ocidente que forneça fortes garantias de segurança, que a ajudem a conter qualquer ataque futuro por parte da Rússia. A própria OTAN já havia declarado anteriormente que não mudaria sua política de portas abertas devido às exigências de Moscou. Bem, agora vamos ver se eles realmente vão manter essa posição. Bem, e aqui hoje já ficou sabido que está sendo preparado mais um próximo round de negociações entre as delegações ucraniana e russa. Hoje, o chefe da delegação russa nas negociações em Istambul, Vladimir Medinsky, declarou que teve uma conversa telefônica com o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Umerov, e sugeriu a data e o local do próximo encontro. Medinsky destacou que a conversa foi iniciada por ele e não pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Umerov, como havia dito anteriormente o líder ucraniano Vladimir Zelensky. Ressalta-se que durante a conversa Medinsky teria sugerido uma data e um local exatos para o encontro de troca de memorandos nos quais estão listadas as condições para o fim da guerra. Segundo Medinsky, a Rússia está pronta para iniciar imediatamente no local uma discussão substancial sobre cada ponto do futuro acordo de cessar-fogo. Ele também acrescentou que, após sua proposta, o lado ucraniano foi consultar-se. Depois disso, Umerov declarou que entregaram aos russos um documento claro, no qual estão todas as nossas condições. Mas, como declarou Medinsky, aqui já começa um jogo de nervos, porque Medinsky disse que, ao que parece, a reunião se prolongou. Estamos aguardando a confirmação deles o mais rápido possível e estamos prontos para nos encontrar pessoalmente na data que indicamos nos próximos dias. E começar a trabalhar em prol de uma paz duradoura e da salvação de vidas humanas. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o porta-voz alcoólatra, Maria Zakharova declarou que a Federação Russa não sabe o que e a quem o lado ucraniano entregou. Respondendo à pergunta sobre o fato de que o representante especial do presidente dos Estados Unidos da América, Kit Kellogg, declarou que já recebeu da Ucrânia a lista de condições para um acordo de paz. A seguir, uma citação de Zakharova. Nossa delegação parte dos acordos alcançados em 16 de maio, durante as negociações diretas entre Rússia e Ucrânia em Istambul. Nós concordamos que cada lado, Rússia e Ucrânia, prepararia sua própria introdução das modalidades de resolução e cessar-fogo. Depois disso, eles trocarão os respectivos documentos diretamente e os discutirão na próxima rodada. Não houve nenhum acordo sobre a mediação dos Estados Unidos da América ou de outros países na troca de projetos. Foi interessante que o mundo estivesse em chamas, que já tínhamos entregue nosso memorando aos russos. Os russos dizem que não vão entregar nada à Ucrânia. Só estão dispostos a discutir algo em negociações diretas, novamente lançando seus ultimatos e ameaças. E aqui é interessante que Zelensky diga que sim, realmente entramos em contato com os russos para receber o memorando deles, mas até agora não recebemos nada deles. Zelensky declara que a Rússia está tentando de todas as formas atrasar essas negociações. E em seguida, sua citação: queremos fazer de tudo para que o mundo inteiro obrigue a Rússia a acabar com a guerra. Ele declarou isso durante um encontro com Friedrich Merz em Berlim. E em particular, como diz Zelensky, está sendo realizado um trabalho de cooperação e mantido um contato constante. Como disse o presidente, o importante não é o local onde acontecerão as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mas sim o resultado, o fim da guerra. É exatamente a isso que a Ucrânia está se esforçando. Zelensky acrescentou que a Ucrânia está aberta a qualquer formato de negociações para que a Rússia não diga mais uma vez: nós não queremos muito. E ele chamou a atenção para o fato de que do lado russo vem afirmações de que eles não querem muito que o Vaticano ou Genebra, impostos pelos países ocidentais, sejam o local das negociações. Talvez Istambul de novo, ou talvez nem Istambul. Bem, e a seguir citando literalmente Zelensky: eles vão ficar constantemente procurando motivos para não acabar com a guerra. Embora, para ser honesto, isso não parece muito sério. Eles não querem ir para a neutra Genebra, mas querem ir para um país da OTAN, para a Turquia. Ou seja, a questão não é sobre que país é esse e a que aliança ele pertence. A questão está exclusivamente em Putin, exclusivamente no adiamento deles. Eles estão sempre procurando motivos para adiar o formato no qual a guerra pode ser encerrada. Bem, e daí? Ele acrescentou que todos querem pelo menos um cessar-fogo como primeiro passo. E Zelensky diz: eu acho que é só por causa da pressão, porque de outra forma eles simplesmente não querem fazer nada. Estamos esperando muito por medidas de sanção. Bem, e aqui continua. Zelensky observou que a Ucrânia esperava dos russos propostas para novas negociações de paz.
tanto antes da grande troca de prisioneiros de guerra quanto depois dela, mas até agora os russos não forneceram o memorando prometido sobre as etapas para encerrar a guerra. Citação: nosso lado entrou em contato com os russos. O ministro da Defesa Umerov ligou para o Sr. Medinsky, que liderou a delegação russa na reunião em Istambul. Sim, eles disseram que haveria um memorando, mas nós nunca recebemos, ninguém recebeu. Nós perguntamos aos Estados Unidos da América. Eles também estão esperando, todos estão esperando. Não devemos esperar, mas provavelmente tomar medidas mais sérias. E aqui é um momento importante. Eu lembro que Lavrov, antes da troca de prisioneiros de guerra, declarou que assim que a troca terminasse, eles imediatamente entregariam o memorando. Bem, a troca já terminou, já se passaram vários dias e não há nenhum memorando. Por sua vez, Friedrich Merz acrescentou que a Alemanha apoiará todos os esforços que levem a novas negociações. Citação: sobre essas negociações foi acordado quando houve a primeira rodada de negociações técnicas que aconteceu em Istambul. Mas, como disse o presidente ucraniano, nós estamos esperando agora, já faz muitos dias que esperamos esse chamado memorando. E nós não vemos por parte da Rússia absolutamente nenhuma disposição para qualquer negociação, independentemente de onde isso venha a acontecer. O chanceler da Alemanha também acrescentou que é grato a Zelensky por o presidente da Ucrânia estar disposto a negociar com os russos sem condições prévias. E também Merz observou que os parceiros europeus estão interessados em fazer parte do processo de negociação junto com os parceiros americanos. Citação: é importante que essas negociações aconteçam de fato. Nos últimos dias e semanas, não houve absolutamente nenhum esforço diplomático por parte dos russos para conduzir quaisquer negociações. Se alguém agora ainda afirmar seriamente que fizemos pouco na esfera diplomática, então, obviamente, essa pessoa simplesmente dormiu nas últimas 3 semanas. Porque mais esforços diplomáticos por parte do lado europeu nas últimas 3 semanas do que durante todo o tempo desta guerra não houve. Por isso são essas condições que os russos apresentam, mas ao mesmo tempo eles estão prolongando ao máximo todo o processo de negociação, o que em princípio já era de se esperar dos russos. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like.